Olá Crazies, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Venho-vos então fazer o vídeo de Valência relativamente aos preços, por onde é que eu passei, itinerários, dicas, coisas assim. A primeira coisa que eu quero dizer sobre esta viagem, que nós, eu e a Cordeiro, já falávamos há muito tempo, mas só conseguimos planear com uma semana de antecedência. Portanto, obrigatoriamente, muitas das coisas que eu vos estou aqui a dizer ficaram muito mais caras. Juro que isto é muito semelhante ao vídeo de Madrid, juro. Porque nós só comprámos as coisas com uma semana de antecedência. O budget desta viagem era 400€ e eu depois no final vou-vos dizer quanto é que nós gastámos. Nós estamos em Lisboa, portanto fizemos o voo de Lisboa a Valência, Valência a Lisboa. Nós fomos a um domingo com a Ryanair, depois acabámos por voltar apenas quarta-feira, mas era suposto voltarmos terça ao fim do dia. O nosso voo pela Ryanair foi 113€ e foi um voo direto. O nosso voo de volta, 60€, arredondados, e ao todo os voos ficaram 172€ por pessoa. Relativamente aos voos, vocês já sabem que eu expliquei isto no final do vlog, quem ficou até ao fim. A nossa viagem acabou por ser adiada mais um dia, porque o nosso voo era o último do dia lá de Valência para Lisboa. Portanto, o que aconteceu é que o voo foi passado para o dia seguinte, eles deram-nos estadia no hotel, mas foi uma situação muito complicada, honestamente. Acho que é uma companhia com a qual eu não vou voltar a viajar, porque é uma companhia que não tem um contacto presencial para vocês irem fazer reclamações. Nós pedimos indemnizações, eles praticamente não deram indemnização porque disseram que a culpa não era da companhia, era das condições à volta da companhia. E depois não é propriamente uma companhia que se consiga ir reclamar pessoalmente, porque não tem um sítio que vocês possam dizer assim: ok, ali é sede de X companhia, e vocês poderem ir lá pessoalmente explicar a situação, uma vez que foi uma situação muito complicada, que em parte, claro que também foi culpa minha por ia trabalhar no dia seguinte e eu não devia ter colocado esse turno, como é óbvio, mas também não tinha noção que esse tipo de situações aconteciam e uma pessoa aprende com os erros. Mas foi uma situação muito complicada ao nível de trabalho e ninguém nos garantia nada, absolutamente nada, ao nível de horas. Portanto, imagina, o nosso voo foi cancelado no dia seguinte. Mesmo depois, no dia seguinte, estavam só a dizer que vinha um voo mais pequeno, que não foi verdade, porque o voo foi exatamente igual e foi metade vazio, portanto, e foi um voo que só chegou a Lisboa às 5 da tarde, portanto, olhem, foi mesmo muito complicado. É uma companhia que eu não aconselho a viajar e provavelmente não vou viajar novamente com esta companhia, que era a companhia de volta. Foi uma situação muito difícil de gerir e muito ansiosa. Portanto, tenham cuidado com os voos que compram das determinadas companhias e tenham cuidado especialmente com as horas, porque aquilo que uma senhora me explicou é que o aeroporto de Lisboa está saturado de voos, portanto, e eu percebi-me disso quando eu e o Cordeiro estávamos no voo da Ryanair para ir. Nós tivemos bem tempo à espera no avião para o voo poder descolar, porque era um aterrava, outro descolava, um aterrava, outro descolava. Portanto, se qualquer coisa atrasar, claro que os voos perdem tempo de tripulação. Todos os seguintes voos vão ficar perturbados para a frente. Tenham cuidado quando comprarem os últimos voos da noite, porque de facto, se os últimos voos da noite atrasarem, nomeadamente no aeroporto de Lisboa, vão passar para o dia seguinte. Portanto, não tenham nada marcado no dia seguinte. Aprendam com os meus erros, por favor. Voo de Lisboa para Valência de manhã. Chegámos lá por volta da hora do almoço. Para irmos do aeroporto de Valência para Valência, vamos de metro. Nós só utilizámos para ir do aeroporto de Valência até ao centro de Valência e do centro de Valência para o aeroporto novamente. Portanto, eu posso-vos dizer que ao nível aqui do metro foi 10,5€ por pessoa. Isto porque o metro de Valência tem uma funcionalidade por zonas. Vocês não podem comprar do tipo, como nós temos aqui em Portugal, um zapping, ou então nós não conseguimos perceber isso pelas máquinas deles, de vocês comprarem um X valor para poderem ir onde quiserem. Não, têm obrigatoriamente de comprar por zonas. E neste caso, a zona do aeroporto de Valência até onde nós fomos foi Colón, era a zona A, B, mais. Eram 3 zonas diferentes. O mais é o aeroporto e depois a zona A, a zona B, portanto era o conjunto desses 3. O nosso alojamento foi uma surpresa para as duas, pela parte positiva. Isto porque ficou a 76,5€ por pessoa, 2 noites. E nós achámos extremamente barato, uma vez que aquilo se chama Seven Moons and Breakfast, vocês conseguem encontrar no Booking, e ficou bastante acessível para quem comprou apenas com uma semana de antecedência e com um pequeno almoço incluído.
E depois o staff era mega simpático, havia um senhor que estava sempre lá de manhã e quando nós chegámos, claro que nos recebeu, explicou logo várias coisas de Valência, como é que era a cidade, como é que estava dividida e honestamente nós adorámos o sítio, achámos que era muito centralizado, era tudo confortável, a nossa casa de banho era partilhada, mas eu honestamente também não tenho nada de especial a dizer disso, o senhor acabava por limpar sempre todos os dias as casas de banho, portanto as casas de banho estavam sempre minimamente limpas. Foi um sítio que nós adorámos e foi uma surpresa muito agradável porque foi muito barato, muito central. Nós estávamos tipo a 10 minutos a pé do centro de Valência completamente, daquelas praças todas que eu vos mostrei no primeiro dia do vlog, portanto foi uma coisa que valeu muito a pena e foi muito baratinha, portanto é um sítio que eu aconselho se vocês lá quiserem ir. Pronto, posto isto, nós fomos então para o primeiro dia que eu vos mostrei. Depois de nos alojarmos, fomos primeiro comer a um café, East Coffee qualquer coisa. Ficou mais ou menos 7 euros por pessoa. As torradas, que é uma coisa muito engraçada, porque eles comem muitas vezes torradas com manteiga e marmelada, que foi uma coisa que eu e a Cordeira adotámos e gostámos muito, marmelada de laranja. E isso foi muito engraçado porque experimentámos logo. E depois fomos então passear e fomos ver a Plaza Redonda. Isso é grátis, fomos à Plaza de la Reina, visitámos outras coisas assim que arquitetonicamente cá fora são lindíssimas e não pagámos nada, pronto. Depois, a primeira coisa que pagámos ao nível desse dia foi então o El Micalet, que foi aquilo que nós subimos lá acima, que foi 1,5€ para mim, que sou estudante, e foi 2,5€ para Cordeiro. Vale muito a pena pela vista da cidade, pelo cardio também, vocês fazem cardio, ok? Nós éramos para visitar a catedral, que eu vos disse, vimos apenas uma parte da catedral que não se pagava, porque a outra parte pagava-se 9 ou 10 euros e honestamente nós achámos que não valia a pena apenas porque tem lá aquele cálice conhecido da história de Jesus. Fizeram aquilo mega careiro e nós achámos que não valia a pena. Talvez noutra viagem que eu possa voltar lá, talvez vou lá e visite, mas numa primeira viagem achámos que também não valia muito a pena. Depois disto fomos então, visitámos outras praças, andámos pelas ruas. Entretanto, o resto do dia éramos para também visitar o San Nicolau Bari, que é uma espécie de igreja também muito bonita, mas era 10 euros a entrada. E honestamente aquilo era minúsculo e nós achámos que não valia toda a pena, de todo, porque era muito bonito, mas 10 euros para pagar por uma igreja. Ao fim fomos jantar então aos Escalões de la Loja, que ficou 23 euros por pessoa. Nós fizemos partilha de tapas, aquilo é um restaurante típico de tapas que eu aconselho. E pronto, ficou assim um preço mais ou menos médio. Claro que as vossas viagens, vocês definem o tipo de viagem que querem fazer. E eu com o Cordeiro nós falámos que queremos e gostamos de experimentar a gastronomia. Eu gosto da cena típica dos espanhóis, de provar as tapas e tudo mais, portanto fazia-me todo o sentido. E de manhã, no dia seguinte, fomos então à praia. Supostamente fomos à praia no meio do temporal, mas pronto. Apanhámos o autocarro 95 e o bilhete de ida e volta para a praia foi 3 euros, portanto 1,5€ para lá, 1,5€ para cá. Voltámos e fomos almoçar então ao Five Guys e ficou mais ou menos 13, 14 euros por pessoa. Claro que é aquilo que eu já vos disse, é um fast food mais caro que o normal. Valia muito a pena, tanto eu como a Cordeiro nós já tínhamos provado, eu na viagem a Madrid, ela noutra viagem que tinha feito a Sevilha e ambas gostamos imenso. À tarde fomos então a pé para a Cidade das Artes e das Ciências e fomos então ao Museu das Ciências, que foi o escolhido pelas duas, porque vocês podiam visitar o Oceanário, o Museu das Ciências e o Museu das Artes. O bilhete foi 8,70€ por pessoa e é um museu super interativo, dá para vocês passarem lá uma boa tarde, é mesmo um museu muito giro e fez-me lembrar o Pavilhão do Conhecimento, só que muito maior e com muito mais experiências, portanto eu aconselho bastante. Mas se vocês ficarem mais dias em Valência, aconselho que vão ao Oceanário e ao Palau das Artes, que é o Museu das Artes deles, portanto acho que vale a pena. Nós ficámos só 3 dias, portanto foi aquilo que acabámos por escolher. Depois aqui do Museu das Ciências, nós fomos andar de caiaque, que ficou 5€ por pessoa, 30 minutos a andar de caiaque. Eles tinham um sistema de 15 em 15 minutos, 30 minutos era o ideal para andarmos lá a dar umas voltinhas, fazer uns clipes, fazer umas fotos, essas coisas. E associado aqui ao caiaque, eles ofereciam um pack de, se comprássemos uma fotografia impressa mais recebêssemos todas as outras por mail, ficava 10€ por pessoa, que foi o que nós fizemos. Pronto, portanto, tecnicamente, o caiaque mais as fotos, porque eles fotografam-vos quando vocês estão a andar lá de caiaque. Portanto, ficou a 15€ por pessoa, as fotografias mais a experiência de andar de caiaque. Depois disto, fomos para casa
e ao voltar nós íamos jantar ao restaurante Submarino. Pronto, e acabámos por apanhar então outro autocarro, que foi novamente 1,5€, e o jantar aqui do restaurante Submarino foi então os 34€ por pessoa. Foi dar dinheiro. Foi aquilo que eu disse no vlog, fomos apanhadas de surpresa com aquela questão do menu, mas pagamos pela experiência, também bebemos sangria, pedimos sobremesa. Acho que vocês, quando vão a um sítio destes, têm que estar preparados para largar ali uma boa quantia de dinheiro, se quiserem realmente aproveitar a experiência. Claro que eu e ela podíamos ter bebido uma água e isto ter ficado a 22 ou 23€ por pessoa, mas não tinha piada ser o nosso jantar e não bebermos uma sangria ou não bebermos um vinho, algo do género. E, portanto, acho que às vezes temos que saber fazer aqui escolhas. Eu aconselho muito que vocês vão, acho que conseguem perfeitamente que fique mais barato, mas não é barato. Vocês conseguem 25€, eu diria no mínimo, vá, 25€, mas menos que isso não conseguem. No dia seguinte fomos comprar recuerdos, visitámos o Mercado Central, o mercado é grátis, há muita coisa em Valência que vocês não pagam, tipo, e há muita coisa que nós não visitamos que é grátis por pessoa. Eu gastei, ao nível de prendas e recuerdos, gastei 26,45€, que foi, eu trouxe uma prenda para o Diogo, trouxe ímãs para os meus pais, postais, trouxe um chile para mim e para as filhanas. Pronto, uma pessoa gosta de recuerdos e tem que dar sempre o dinheiro para gastar essas coisas, não é? Porque depois tem que olhar para as coisas e ver que eu fui aqui. Então, o que nós fizemos depois aqui das compras dos recuerdos foi, então, almoçar num restaurante que se chama Voltareta Valley. Ficou mais ou menos 20€ por pessoa, porque nós também fomos novamente fazendo aqui a prova de várias coisas. Aquilo tinha comidas típicas assim de Bali. Vocês entram dentro daquele restaurante e entram mesmo na temática do restaurante. E, portanto, adorámos isso e foi um restaurante que eu aconselho bastante. Se vocês tiverem assim mais dias e quiserem experimentar uma coisa diferente, que não só as tapas e algo típico de Espanha, aconselho bastante. Nós fomos então ao Museu de Belas Artes, que é gratuito e valeu super a pena. É um museu que eu aconselho bastante, mas eles têm inúmeros museus gratuitos para vocês poderem ir. E, portanto, acho que compensa bastante aqui a escolha de algum museu de arte relativamente a isto, porque são muitos gratuitos mesmo. Por fim, depois aqui do museu, fomos então ao Jardim Botânico, que eu paguei 1,60€, a Cordeira acho que pagou 3€. E depois disto fomos então lanchar, aqui 8,5€ para mim, porque eu comi um crepe e bebemos aquelas cenas geladas, que eu agora não me lembro o nome. E pronto, depois o jantar foi já no aeroporto, no Burger King, foi 11,20€, que foi mega caro. E depois foi então aquela situação que eu já vos falei relativamente ao voo. Tive que chegar ao hotel, pagar uma caução da noite. Foi muito complicado porque eles só me devolveram a caução do hotel, porque nós fomos para um hotel de 5 estrelas, foi 100€, só me devolveram esses 100€ passado 2 semanas quase. E enfim, estava aqui uma situação bastante complicada, mas tudo se resolveu e tudo se encaminha. E portanto aqui o budget relativamente à viagem era 400€. Nós ultrapassámos este budget e ficou então a 435 por pessoa. E eu vou dar novamente o meu disclaimer, conseguem que fique mais barato? Sim, metade deste valor, mais de metade deste valor. Depende das escolhas que vocês façam a nível de viagem, depende sempre do tipo de viagem que vocês queiram fazer, depende da pessoa com quem vão, depende de várias coisas. Em geral, eu adorei Valência de coração, foi uma viagem que me surpreendeu. Depois algo que eu também adorei bastante foi mesmo o sítio que nós ficámos. Acho que o senhor foi mega simpático e uma coisa que até é uma dica que eu vos posso dar é, quando vocês alugam um sítio, perguntarem se mesmo que vocês tenham que fazer check-out, por exemplo, até às 11, mas só tenham um voo ao fim da tarde ou ao fim da noite, como era o nosso caso, se vocês podem deixar lá as vossas malas em vez de andarem carregadas. É sempre muito mais seguro e uma opção muito confortável e mostra que o sítio onde vocês estão é um sítio bom se as pessoas vos derem a possibilidade de fazer isso. Claro que eu compreendo que neste caso isto era um conjunto de apartamentos, portanto haveria essa possibilidade de o fazer, o que não é o caso de muitos Airbnbs. Perguntem se tiver essa opção, porque foi de facto algo que me surpreendeu bastante pela positiva. É uma cidade que eu amei. Acho que adorámos as duas a cidade. É uma cidade que vai ficar muito especial para as duas, porque foi o primeiro sítio que fizemos uma viagem, mas a cidade em si surpreendeu-me de uma maneira muito positiva. É uma cidade que eu olho para ela e imagino-me a viver nela. E não quer dizer que vá morar, as coisas nunca se sabem, não é? Mas é uma cidade que foi tão agradável de passear, de estar, as pessoas, a arquitetura, tudo tão apelativo que eu fiquei mesmo assim muito surpreendida. E eu acho que é um sítio ótimo para se visitar, é um sítio
baratinho para se visitar e que eu aconselho bastante. Portanto, se vocês tiverem a oportunidade, por favor, vão a Valência. Se tiverem na dúvida, vejam outra vez o meu vlog para vos convencer. Espero muito que vocês tenham gostado. Se eu me esquecer de alguma coisa, vou deixando comentários. E não se esqueçam de meter like, subscrever, esse tipo de coisas. Até à próxima!